Rapaz, lembrou o bonde da Estela, né? Lembra do bonde da Estela? Sim, no Flamengo, né? Enfim, torcedores aí cobrando e com um recado direto para um grupo de jogadores aí do Cruzeiro, hein? Paulo Lima, mano. Que clima que o Cruzeiro tá chegando para esse jogo contra o Palmeiras, hein? Uma situação muito difícil, cara. O Cruzeiro tá ali rabiando a zona de rebaixamento, é uma situação muito delicada. O Cruzeiro ele não tem time para brigar ali embaixo, não. O time do Cruzeiro, tudo bem, pode ser que não tenha time para brigar pelo título, ok. Até respeito quem pensa dessa forma. Mas não vamos nos esquecer do que o Cruzeiro já mostrou esse ano. O Cruzeiro, até determinado momento, aí, muito próximo do término da fase de grupos da Libertadores, tinha feito a melhor campanha, era um time aí a ser batido, muitos apontavam até como o possível candidato ao título. Aí o Cruzeiro, no decorrer principalmente depois daquela partida contra o Emelec, quando o Cruzeiro perde no Mineirão, começa realmente aí a definhar. O Cruzeiro começa a atrofiar e realmente termina na situação vergonhosa que nós estamos vendo agora. Mas não adianta os jogadores também chegarem na frente da mídia ali, na frente das câmeras e estamos com o Rogério, como o Léo falou, como outros já disseram também. Eu acho que os jogadores eles precisam mostrar em campo que de fato eles estão com o técnico do Cruzeiro. Mas o Rogério Ceni, em contrapartida, ele também não pode chegar e expor alguns jogadores da forma como ele expôs. Eu acho que essa queda de braço, eu acho que esse cabo de guerra entre jogadores mais consagrados e Rogério Ceni, quem perde é o Cruzeiro. Por mais que a torcida tenha comprado um lado nessa briga aí, nessa possível desavença, a torcida está do lado do Rogério. E acho legal também a torcida ter esse tipo de comportamento. Mas é importante também o Rogério, ao invés dele mostrar força nesse momento, ele tentar agregar. Porque, querendo ou não, são esses jogadores que ele está batendo de frente que podem tirar o Cruzeiro dessa situação incômoda que o Cruzeiro se encontra hoje, beirando a zona de rebaixamento. Então, ele tem uma tarefa extremamente difícil pela frente, enfrentar o Palmeiras em São Paulo, ainda mais o Palmeiras vindo numa crescente, troca de treinador também. É difícil. O Rogério vai ter que armar um time aí, talvez, com uma característica que ele não gosta tanto, que é uma característica mais defensiva. Mas se o Cruzeiro for para cima do Palmeiras, como o Fluminense tentou fazer, a chance do Cruzeiro sair de São Paulo goleado é grande. Então o Rogério ele vai ter que rever esse conceito que ele tem também a respeito da ofensividade. Sim, eu vou perguntar, né? Aí é a opinião do Paulinho, o Mano também depois pergunta. E você que está na hashtag BomDiaFox Quinta, fica à vontade para opinar. Dependendo do placar do jogo contra o Palmeiras, pode ser o último jogo do Rogério Ceni, se ele sentir que de repente, olha, não vou ter condições de trabalhar com esse elenco? Não pode, numa hora dessa, abandonar o barco, né? Pelo amor de Deus. O cara que largou o Fortaleza. Gente, o Cruzeiro vem com esse novelo cada vez mais sem ponto desde o Mano Menezes. Tá? O Cruzeiro está, desde o início do Campeonato Brasileiro, cheirando e beijando a zona do rebaixamento. O Cruzeiro ficou fora das principais competições, inclusive tentativa do tri da Copa do Brasil, da Libertadores da América. E isso aí não é de hoje. Não é de hoje que a qualidade técnica do Cruzeiro ela definhou. Evidente que a chegada do Rogério era para dar uma respirada, um oxigênio novo, revitalizar, mas aí a maneira de se expressar de A ou de B, dos próprios jogadores, do Thiago e também do próprio Rogério Ceni, elas não caminharam unidas, né? Não deu liga. Elas foram de combate, elas foram de choque. E quando você tem conflito, sobra para alguém, né? Você começar a esticar a corda, esticar, ela vai chegar uma hora que ela vai arrebentar e depois para você costurar novamente, dar o nó, botar ali aquilo para poder dar uma liga legal, é complicado. Então a adversidade que passa o Cruzeiro hoje, ela é de um time acostumado a títulos, de um time que está sempre brigando lá em cima nas posições de títulos e até pelas posições de tabela, de Libertadores e por aí vai. É um time bicampeão da Copa do Brasil, queira ou não queira, é o bicampeão da Copa do Brasil, ainda é. Agora, a manifestação de desagrado da torcida, ela tem que ter seu limite, né? Isso aí, eu sei lá, eu sou totalmente contra dar voz para chefe de torcida organizada, né? Chefe de torcida organizada, desculpa, não pode falar. Para mim, não pode falar. Nada que microfone na boca de chefe de torcida organizada. Editorialmente, a minha posição, assim, na minha maneira de ver, eu não dou voz para chefe de torcida organizada, de jeito nenhum. Só com relação ainda também às partidas que o Cruzeiro fez quando o Rogério chegou, Paulo,
O Cruzeiro, ele vence o Santos, mas a gente também precisa realmente entender o que foi aquela partida, o que aconteceu ali que realmente culminou com a vitória do Cruzeiro. Por mais que o Cruzeiro talvez tivesse um ânimo novo pela presença do Rogério, mas o Santos, ele perde um zagueiro, no caso ali foi o Gustavo Henrique, com 3 minutos de jogo. Exato. Sabe, muda totalmente a estrutura do jogo. Foi aos segundos. Exato. A primeira falta do jogo. Muda totalmente a estrutura do jogo. Depois o Cruzeiro sai para pegar, acho que o CSA. Foi um empate ali também. E depois o outro jogo foi contra o Vasco, que o Cruzeiro venceu jogando no Mineirão, mas o Vasco que perdeu um pênalti com o Pikachu. Porque se o Vasco faz 1-0 ali também, a história do jogo poderia ser outra. O Cruzeiro, ele não vem apresentando um futebol realmente vistoso. Não é um bom futebol. Por mais que o Rogério tenha chegado lá, tentou, vou montar aqui um esquema aqui para tentar mudar a cara do Cruzeiro, o Cruzeiro, ele venceu a trancos e barrancos. A gente precisa contextualizar essas vitórias do Cruzeiro. O Rogério terá muito trabalho pela frente. Também, né, mano? E mas vou te falar, Rogério Ceni, você dá passos aí muito largos na sua carreira e muitas vezes precipitados. Essa troca que você fez aí do Fortaleza pro Cruzeiro, é claro, seduz. Você fala, tô saindo do Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, e tô indo pro Cruzeiro. Mas olha o momento do Cruzeiro hoje, gente. Um elenco rachado, o Cruzeiro devendo salários, a crise administrativa que toma conta da Toca da Raposa. Rogério Ceni, você foi muito afoito, cara. Você pode ser um fenômeno na faixa branca, Rogério Ceni, mas você não pode pular a faixa azul e já ir direto pra roxa. Tem algumas etapas na sua carreira que você precisa cumprir, Rogério. É gradual o processo. Não adianta você tentar dar um passo maior que a tua perna, que você vai cair, cara. Mas não deu casca? O Fortaleza não deu casca pro Rogério, Paulo? Eu acho que, Calheiros, até dá e deu. O cara que conquista 3 títulos com um ano e pouquinho, né, de trabalho, exatamente que você dá respaldo a ele. O que eu entendo quando o Mano fala é que você saiu, tá bom, você é aquela coisa assim da zona de conforto, que você precisa de desafio. Eu também adoro um desafio. Eu sou motivado a desafios. Mas termina o ano, né? Mas tem essa consequência. Você tem que ter um desafio consciente de que você tem um projeto a levar até o final do ano, que era manter o Fortaleza, que está aí caminhando para isso, né? Está caminhando para isso, com o Zé Ricardo lá no comando. Mas é o que ele falou, quando tem uma proposta de um time como o Cruzeiro, enche, né, os olhos, né, aquela coisa da vaidade, do poder, que é inerente ao ser humano, né? Ele é fisgado por essa abelha azul, né, do topo, da efervescência, de chegar do pódio. E é isso que ele quer. O Rogério está querendo isso. Agora, no momento atual do Cruzeiro, era bom ter dado uma pensada. Mas ele foi para o desafio. Eu não sou contra, não. Ele foi para o desafio. Só que agora está enfrentando o desafio como ele realmente é, né? Falta de grana, time que não anda desde o Mano Menezes, jogadores que estão em baixa de qualidade técnica, né? Relacionamento conflituoso entre jogadores de diretoria porque não recebe. Aí chega um técnico novo querendo mudar um esquema XYZ. Isso não é novidade. Agora, tem que bater no peito e levar adiante. Dizer que, se eu vou embora, porque se não der resultado vem outro aqui, pelo amor de Deus. Agora, meu camarada, vai com esse barco, mesmo fazendo água até o final, e já pensa na próxima temporada. Porque o trabalho do Cruzeiro, ao meu ver, é na temporada 2020. Esse ano vai claudicar, vai sofrer. Não vejo o Cruzeiro caindo para a Série B, não. Não vejo o Cruzeiro, não. Se não vier a vitória, vier uma derrota, e dependendo da maneira como vier essa derrota, você acha que o Rogério Ceni pega o boné e vai embora? Eu acho que ainda não, Jackson. Ainda não. Mas o Rogério Ceni já deixou claro no último jogo do Cruzeiro que se não for do jeito que ele quer, ele pensa talvez em pedir realmente as contas. Eu não acho que possa existir uma demissão do Rogério Ceni. Por parte da diretoria. Mas acho que nem ele, viu, mano? Então, mas o Rogério, na última declaração que ele deu, ele foi realmente ali duro, ele foi veemente. Ele falou, precisamos rever realmente se de fato eu sou a melhor opção aqui dentro. Mas eu acho que nesse jogo ele vai ter que mostrar se aquela declaração dele é correta ou não. Porque se ele está querendo mudança, o jogo é esse. Mas é que tá, tem coisas. O jogo é esse, mas pô. Tem coisas que não são inerentes. Agora vai barrar quem nesse time? Então, aí que tá. Vai barrar quem? Se ele chega lá numa dessa e falar, beleza, Thiago Neves, você não gosta de mim? Tá fora. Quanto o Thiago Neves representa dentro desse grupo? Porque todo mundo sabe que muitas vezes aí tem jogadores que estão enraizados com alguns ali dentro. Tem jogadores aí que são pilares dentro do elenco. O Thiago Neves é um cara bem quisto pelo grupo, o Fred é um cara bem quisto pelo grupo, o Dedé é um cara bem quisto pelo grupo. Mano, e nesse momento, nesse teu raciocínio, eu colocaria esses caras todos para jogar. Então a hora é essa. O time que vocês estão querendo botar em campo é esse, então eu vou abraçar a ideia. Mas eu quero que vocês se comprometam. Mas eu acho que o Rogério Ceni, até pelo fato dele ser um líder, e o técnico de futebol hoje, ele precisa gerenciar grupos, cara. Não basta só saber de tática. Ele já é um líder, você acha? Então, aí que tá. O Rogério Ceni, ele não pode tentar transferir o que ele foi como jogador
para o que ele é como treinador. O Rogério Ceni foi realmente um mito, a torcida do São Paulo o apelidou assim e com muito mérito, porque é o jogador mais vitorioso e emblemático da história do São Paulo, fato. O Rogério Ceni realmente, em campo, ele foi um mito. Agora, na beira do campo, ele não é. E o Rogério Ceni precisa entender isso daí. O Rogério Ceni ele tem uma carreira promissora como treinador, porque é um cara que conhece muito de futebol, é um cara extremamente inteligente, sim. Mas ele precisa saber lidar melhor com a parte comportamental. O Rogério Ceni, até como jogador, uma coisa é ele se posicionar como jogador quando ele representa ele. Agora, quando ele fala em nome de um clube, quando ele representa um grupo, coisa que ele faz hoje, quando ele é técnico de alguma agremiação, o Rogério precisa usar melhor as palavras, cara. O Rogério não pode chegar e ir pro embate, Paulo Lima. Por exemplo, aquela porrada que ele deu no Thiago Neves, aí, a porrada verbal. Foi desnecessário, cara. Isso você perde jogador, cara. E quando você fala em ex-jogadores que sobem, né, de patamar e você... galgam assim, uma posição de destaque, é difícil que o cara decole imediatamente, né? Sim. Tá aí o Roger Machado, cara, que é um cara brilhante no comando e tá caminhando, e tá indo adiante, né? Então são ex-jogadores que vão subindo de posição e que vão até certo ponto encontrando dificuldades pelo caminho, mas tem que superar. Eu acho que é um aprendizado para o Rogério. Porque muito se fala negócio de karma, né? Karma não tem nada a ver com coisa negativa, não. É aprendizado, é para o futuro. É para você levar esse seu retrocesso, vamos dizer assim, de vida pessoal ou de vida profissional, é para o futuro, é para aprender e é para amadurecer. Isso é o karma positivo da vida. E eu acho que nesse momento, esse lado o Rogério está precisando aprender. Ele vai tropeçar aqui no Cruzeiro, vai tropeçar novamente mais um pouco, mas quem sabe na 29ª rodada, 31ª rodada do campeonato, ele consciente, mais amadurecido, tem encontrado o ponto de equilíbrio para ter tirado o Cruzeiro desse caminho. Então, é um diagnóstico... Rapaz, estamos na 18ª. Gente, mas olha aqui... Gente, se demorar esse tempo todo, o Cruzeiro vai para a segunda divisão. Não. Mas aí já é o ponto para o Cruzeiro já ter saído da crise. Já o time ter saído da crise. Bota a classificação do campeonato aí. Vamos para a segunda página da classificação. Olha aí, 30ª rodada, são 11 rodadas pela frente. Mas, Paulo Lima, todos os gigantes que caíram... Olha ali onde está o Cruzeiro, esse tempo, não vai cair. Mas eu não estou falando de cair. Tanto que antes eu falei, eu não vejo o Cruzeiro na Série B. Eu estou falando assim, se é momento de amadurecer para ele. Ele como técnico. Ele como técnico. Ele está passando... O Cruzeiro não tem esse tempo. Tudo bem, mas ele precisa desse amadurecimento, gente. Ele saiu de um Fortaleza para um clube que tem peso, que tem estofo. Então ele precisa amadurecer. Tem que dar tempo também da fruta amadurecer no pé, né? Então é nessa terra molhada, exatamente nessa fertilização que o Cruzeiro está tendo, que ele pode ir embora. Então, agora, se não for, vai ter que mudar de patamar no ano que vem. Nessa ótica, então, há no mínimo um erro de avaliação. Porque você não pode, nessa situação que o Cruzeiro se encontra no Campeonato Brasileiro, numa crise pós-eliminações de Libertadores e eliminação de Copa do Brasil, você apostar num técnico, que segundo você está colocando, ainda é uma aposta. Eu acho que quando o Cruzeiro foi buscar o Rogério Ceni, é com a convicção, peraí, eu tenho um técnico formado, um técnico pronto, que fez esse ótimo trabalho no Fortaleza. Ao contrário, eu acho que o que o Cruzeiro está fazendo... Você vai apostar no nome Eu acho que o Cruzeiro está fazendo é investir num técnico que tem mentalidade nova, tirando um técnico que tinha uma solidez dentro do Cruzeiro, que foi de bicampeão da Copa do Brasil, um cara que foi vitorioso no tempo que teve por lá, e está trazendo um técnico com ares diferentes, está apostando no futuro. Agora, não é de hoje para amanhã que o Cruzeiro vai implantar. Claro Tanto é que ele está enfrentando um paredão de dificuldade. Está batendo na rocha, batendo na rocha. E aquela coisa do mar contra a rocha, né? O marisco não é na rocha. Bate, e até que você vence a etapa. Acho que o Rogério caminha para isso. Para vencer essa etapa. Mas não vai ser fácil não, galera. E só mais um detalhe, Paulo Lima. O Cruzeiro hoje ele tem 18 pontos no Campeonato Brasileiro. Sim. Ele tem 4 vitórias. Se a gente pegar uma nota de corte, claro, pode ser inferior a 45 pontos pelo nível técnico que os times têm apresentado ali embaixo. Então, nós vamos trabalhar com uma nota de corte de 45 pontos, que é realmente praxe dentro do Campeonato Brasileiro para que você escape. O Cruzeiro ele precisaria, no retorno, em 18 jogos, vencer 9 partidas para conseguir 27 pontos. O time que menos venceu é o Fluminense, gente. Aí que tá, mas o Cruzeiro ele tem 4 vitórias, Paulo, em um turno inteiro. E ele já teve momentos melhores dentro do Campeonato Brasileiro. Ele tem 4 vitórias. O Cruzeiro precisaria de 9 vitórias para conseguir 27 pontos. Mas você acha que a tendência é piorar ou a tendência é evoluir?
Então, não se Né? sabe. É, Qual que será o relacionamento do Rogério com o elenco? Isso daí precisa ser revisto. Por isso é que eu vejo assim, né? A experiência do Rogério ela é pouca em relação ao que o Cruzeiro tem de experiência dentro do campo. Agora, ele só pode agregar experiência se ele trouxer esses caras experientes para o lado dele. E o jogo de sábado contra o Palmeiras pode ser um teste para isso. Olha aí, galera, vamos pro jogo. Entendeu? Bom, na hashtag Bom Dia Fox Quinta, você, torcedor cruzeirense, e você também que não é torcedor do Cruzeiro, o que deve ser feito, o que o Rogério deve fazer? Trazer os jogadores para junto de si ou afastar isso, aquela panelinha? Você participa com a gente na hashtag Bom Dia Fox Quinta.